Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as retas R e S paralelas entre si. Sobre a reta R, marcam-se 3 pontos distintos, A, B e C, e sobre a reta S, marcam-se 2 pontos distintos, D e E. Escolhendo ao acaso um polígono cujos vértices coincidam com alguns desses pontos, a probabilidade de que o polígono escolhido seja um quadrilátero é D. Então, olha só, eu tenho uma reta, aliás, eu tenho duas retas, uma paralela à outra. Sobre uma delas eu marco 3 pontos e sobre a outra eu marco 2 pontos. Portanto, eu fico aí com 2 pontos disponíveis. E eu começo a traçar todos os polígonos possíveis de serem formados a partir desses 5 pontos, usando alguns deles. Aí vem a pergunta: qual é a probabilidade de que, escolhendo entre todos esses polígonos, eu tenha justamente o sorteio de um quadrilátero? Então, dessa forma, eu preciso calcular o total de polígonos possíveis de serem construídos a partir desses 5 pontos e também o número de quadriláteros construídos. Por quê? Porque a ideia da probabilidade, ou conceito de probabilidade, se alicerça na razão, probabilidade de um certo evento, é a razão entre o número de vezes que o evento pode se confirmar, ou seja, o número de casos favoráveis da situação, sobre o total de resultados possíveis daquela situação. Então, esses casos favoráveis aqui são o quê? O número de quadriláteros que eu consigo. Eu quero sortear um quadrilátero. Então, aqui, os casos favoráveis, o número de quadriláteros. Enquanto que o total de casos, bom, aí são os polígonos em geral que eu consigo formar. Total de polígonos. Triângulos, quadriláteros, se rolar aí pentágono, hexágono, enfim, aí eu vou analisar depois. Mas aqui o total são os polígonos em geral. Bom, para eu fazer essa escolha aí, para eu fazer esse cálculo dos favoráveis e do total, dos quadriláteros e dos polígonos, eu acho bastante interessante se desenhar, né, essas duas retas paralelas para fazer a busca do processo resolutivo. Vou marcar aqui uma reta R com 3 pontos, né? Vou botar aqui, ó, ponto A, o ponto B, aqui um pouquinho mais longe, o ponto C. A distância entre eles aqui não interessa, tá? Não vai alterar o raciocínio. E vou fazer agora aqui embaixo a reta S. A reta S tem 2 pontos, D e E. D e E. Então, essa aqui é a reta S e essa aqui é a reta R. Bom, então vou fazer primeiro o cálculo dos polígonos em geral, tá? Aqui, ó, total de situações. Nesse total de situações, eu vou começar com o polígono que tem menor número de lados, que são os triângulos. Para formar triângulos a partir desses vértices, aí, a partir desses pontos, eu vou pensar assim, ó. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, A e B com D, dá um triângulo. Se eu pegar A e B com E, dá um segundo triângulo. A e B, ó, aí já deu, né? A e B já formou 2 triângulos. Mas se eu pegar A e C, ó, eu também tenho um novo triângulo, ó, A, B, C, D. Ou AC, aliás, não ABCD, ACD. Aqui, ó, ACE, um outro triângulo. Então, eu estou observando que para formar triângulos, eu posso pegar 2 pontos de cima e um ponto de baixo. Mas, por outro lado, eu posso ter o triângulo, por exemplo, DA, e também DEB e DEC. Então, 2 pontos embaixo e em cima. Então, eu vou pensar assim, ó, vou começar com os triângulos, tá? Então, eu estou buscando o total de polígonos, eu vou pensar nos triângulos. Eu tenho, como tu viste aí, duas possibilidades. Eu tenho que escolher 2 pontos na reta R e um ponto na reta S. Ou eu posso ainda
tomar 2 pontos da S, 2 pontos embaixo, e na S, e 1 ponto na R. Então tem duas situações de triângulos. Aqui eu vou chamar de situação A e aqui situação B de triângulos. Ok? Agora vamos pensar nos quadriláteros. Quadriláteros eu posso ou eu devo fazer de que forma? Quadriláteros. Então aqui eu tenho os triângulos e agora eu vou pensar nos quadriláteros. Então tá. Esse ruído que tu tá vendo no fundo, né, são alguns aviões que decidiram passar bem nesse horário aqui, né? Acho que vai ter alguma guerra aqui perto. Eu moro na rota dos aviões aqui da base aérea, então de vez em quando acontece isso. Tenho essa sorte, né, de morar nessa rota aí. Então triângulos eu tenho, como eu te falei, eu tenho duas possibilidades de quadriláteros. Bom, quadriláteros, para formar quadrilátero eu vou pegar 2 pontos em cima e 2 pontos embaixo. Por exemplo, ABE, está formando um quadrilátero. Poderia ser também ABDE, podia ser também ABE, aliás, ABD só um, né? Podia ser também BCDE e podia ser ainda ACDE. Então eu já sei que eu tenho 3 quadriláteros. Visualmente eu percebi. Mas no cálculo quadriláteros eu posso fazer pegando 2 pontos de R e 2 pontos de S, tá? Então mapeei aqui de forma bem detalhada como que eu posso encontrar. Bom, triângulos, quadriláteros e pentágonos. Será que eu consigo organizar pentágonos? Não tem como, né? Porque eu não tenho aí 5 pontos desalinhados. Eu não tenho como fazer aí pentágono. Se eu unir os 5 pontos, ó, eu vou ter na realidade um quadrilátero. Então não consigo pentágono. Então ou é triângulo ou é quadrilátero. Vamos enfim para os cálculos então dos triângulos. Triângulos eu posso então escolher 2 pontos, é a situação A aqui, ó. 2 pontos em R e 1 ponto em S. Então, como que eu vou escolher 2 pontos em R? Pô, eu tenho 3 pontos disponíveis, vou escolher 2. Como a ordem deles não interessa, combinações de 3 pontos para escolher 2 deles. Pela fórmula das combinações, eu vou colocar aqui no cantinho, para ficar um caráter bem didático. Ó, combinações CNP. N é o número total de elementos disponíveis e P, número de elementos que tu vai tomar, sortear ou escolher, enfim. Então aqui eu tenho CNP, fatorial do maior em cima, fatorial do menor, que multiplica a diferença entre o maior e o menor. Então basicamente é isso aqui, ó. Então vou empregar essa expressão aqui. O maior é 3, né? O total disponível, 3 fatorial. E embaixo, quantos eu pego? Eu pego 2, 2 fatorial. E a diferença 3 menos 2, 1, 1 fatorial. Fazendo esse cálculo aí, eu tenho aqui, vou abrir o 3 até o 2, 3 vezes 2, ó, segura no 2. Aqui 2 fatorial. 1 fatorial, cancela 2 fatorial com 2 fatorial, me sobra 3 sobre 1 fatorial, 3 sobre 1 é 3. Então aqui eu tenho, isso resultou 3, ou seja, eu tenho 3 duplas a partir dos 3 pontos de R. E aí nota que cada dupla pode fazer um triângulo com um dos pontos de baixo. Então eu tenho um ponto de S. Então aqui, escolher um ponto de S, né, seria, imagina, combinações de 2 para escolher 1. Logicamente isso que vai dar 2, né? Se eu tenho 2 pontos e preciso escolher 1, eu tenho 2 possibilidades. Então aqui o número de triângulos é 3 vezes 2.
E aí eu tenho 6 triângulos. Ou seja, eu tenho 6 triângulos com essa disposição, apontando para baixo. Um vértice, o vértice que aponta para baixo sobre a reta S. Agora eu vou pensar na situação B. O que diz a situação B? A situação B diz que eu preciso escolher 2 pontos de S e um ponto de R. Ora, escolher 2 pontos de S, eu só tenho um jeito, né? Combinações de 2 pontos de S para escolher 2. Ora, só tem um jeito, né? Se eu tenho 2 pontos aqui, ó, e eu preciso escolher os 2, eu só tenho um jeito, escolher os 2. Então, eu só tenho uma maneira, né? Mas eu vou aplicar a fórmula aqui para ti, ó. 2 fatorial menor, ou ainda, quando eu pego 2 e a diferença aqui é 0. Cancela aqui, ó. Fica 1, 1 sobre 0 fatorial. Fatorial de 0 é 1, 1 sobre 1, uma maneira. Por que eu apliquei a expressão? Porque, de repente, num outro exercício, pode ser que não seja 2 pontos só embaixo. Pode ser que fosse um número maior, poderia ser 4. Aí, para escolher esses 2 pontos aqui em S, tu faria combinações de 4, 2 a 2. Tá? Então, por isso que eu expliquei nesse formato. Mas dá para perceber, né, que se eu tenho 2 pontos em S, 2 pontos em S, e eu preciso escolher 2, só tem uma forma. E agora eu preciso escolher um ponto em R. Um ponto em R. Então, da mesma forma. Combinações, eu tenho 3 para escolher 1. E aí, né, pô, se eu tenho 3 pontos e vou escolher 1, eu tenho 3 possibilidades. Ou escolho o A, ou escolho o B, ou escolho o C. Então, isso é igual a 3. E aí, fazendo, portanto, 1 vezes 3, 3. Lembra que eu multiplico aqui, ó. Multiplico a quantidade dos pontos de A com os pontos de B. Aqui também A e B. Não A e B, RS, né? RS. 1 vezes 3, 3. Então, com isso, eu consegui 6 triângulos. E aqui mais... Eu consegui aqui 6. E aqui mais 3. Ok? Então, eu consegui 9 triângulos. Vou botar assim, ó. 9 triângulos, tá? Que são 6 triângulos apontando assim. E mais 3 triângulos apontando assim. 9 triângulos. Vamos para os quadriláteros. Os quadriláteros são 2 pontos em R e 2 pontos em S. Ora, 2 pontos em R eu já fiz o cálculo, né? Eu tenho 3 pontos em R para escolher 2. Já apliquei a fórmula e encontrei 3. E 2 pontos em S também, né? 2 pontos em S, eu tenho 2 pontos. E vou escolher 2, eu só tenho uma forma. Combinações de 2, 2 a 2, só tem um jeito. 3. E aí eu multiplico isso também, né? 3 vezes 1, 3. E aí eu tenho aqui 3 quadriláteros. Bom, eu já tenho então o número de quadriláteros favoráveis, total de polígonos. Então vou fazer a substituição aqui, ó. Número de quadriláteros, acabei de calcular, deu 3. Total de polígonos são 12, né? Por quê? Porque eu tenho 3 quadriláteros e mais 9 triângulos. Então eu tenho 12 polígonos ao todo. Simplifico isso por 3. 3 por 3, 1. 12 por 3, 4. E eu tenho 1/4. Esse 1/4 também é o mesmo que 0,25 na forma decimal. Ou ainda 25% se eu preciso na forma percentual. Como o exercício ele prefere a forma fracionária, né, na resposta, então ficamos com 1/4 e a alternativa é A. Complementando aí rapidamente, por que eu multiplico, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 2, 6, por que eu multiplico aqui 3 vezes 1, 13 e assim por diante? Rapidamente, o princípio multiplicativo.
Se eu tenho três duplas, A e B, três duplas sendo delas uma A e B, por exemplo, ó, aqui eu tenho A e B, podendo fazer com D e podendo fazer com E. A dupla B e C também faz com D e faz com E. Então, nota que cada dupla lá em cima faz dois triângulos, por isso que eu tenho que multiplicar aqui por 2. Por isso esse vezes 2. Cada dupla faz dois triângulos. Isso fica até bem mais claro. Vou fazer aqui uma outra resolução rápida, tá? Eu sei que o vídeo, tá? Eu recebo às vezes alguns e-mails, alguns comentários de que o meu vídeo ele é muito demorado, né? Que a questão pode ser resolvida de forma muito mais rápida que isso. E eu até concordo e realmente dá. Mas o canal aqui, né? Como é um canal que ele não tem fins lucrativos, eu não ganho nada com esse canal, então eu não me preocupo com isso. Me preocupo que o vídeo, ele, ao seu término, que o aluno que observe a resolução, ele tenha realmente algum elemento de construção dentro do seu processo de evolução nas resoluções dos exercícios. Eu me preocupo que o aluno agregue no seu conhecimento algum elemento novo, né? Algum raciocínio que venha trazer algum benefício. Eu não me preocupo que o aluno veja como ele é feito. Eu me preocupo que o aluno realmente incorpore no seu processo de estudo elementos que o tornem cada vez melhor para enfrentar outras questões. Tá? Então, eu recebo algumas críticas aí, algumas eu respondo, outras não, mas então o tempo realmente sempre ele fica um pouco mais extenso. O canal aqui é para quem está estudando, tá? Quem quer saber como faz, olha um outro canal. Tem vários canais aí que tem essas resoluções que são bem mais rápidas, tá? A minha preocupação realmente não é essa. Voltando então à resolução, eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar nos triângulos de novo. Ó. Tá? Nos triângulos eu posso ter triângulos do tipo, ó, pegando dois pontos lá em cima na reta R, AB com D. Ou pode ser ainda AB com E. Mas eu posso pegar lá em cima outra dupla. AC com D ou AC com E. E ainda posso pegar a dupla BC lá em cima na reta R. BC com D e BC com E. Então olha só aqui, ó, AB, AC e BC são esses três casos aqui, ó, as três duplas. E esse DE, DE e DE são os dois pontos da reta S. Por isso aqui, ó, vezes 2. Por isso 3 vezes 2 e me dá aqui 6 triângulos. Se eu pensar nos triângulos com o vértice para cima, eu vou escolher dois pontos embaixo. Então eu vou escolher D e E. Na realidade eu não vou nem escolher, eu tenho que pegar os dois, né? Eu só tenho dois. Então eu tenho DE com A. Eu tenho DE com B. E tenho aí a dupla de baixo DE com C. Ó. Esse DE aqui é esse 1 aqui, ó. Só tem um jeito de escolher dois pontos na reta S, que é D e E, só tem um jeito. Tá aqui o 1. Esse 1 é isso aqui, ó, DE. E esse ABC aqui, ó, são três situações, A, B e C, que são a escolha de um ponto em S. É esse aqui, ó, de 3 escolher 1. Então esse 3 aqui é esse ABC. Então está a relação, e aí eu consegui os triângulos. Com isso eu consigo 6 aqui mais 3, realmente fecham 9 triângulos. E os quadriláteros? Bom, para formar quadrilátero eu preciso de 4 pontos, então necessariamente eu preciso pegar esses dois aqui embaixo.
Então, eu preciso pegar DE e vou pegar 2 em cima, que aí pode ser DEAB, pode ser DEAC e pode ser DEBC. Então, esse DE aqui, ó, é a dupla dos quadriláteros. Olha só, é isso aqui, ó. Uma situação, DE, é escolher um ponto em S. E em R, eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho AB, AC e BC, que é esse 3 aqui, ó, escolher 2 dentre 3. Então, eu poderia também, nesse exercício, como se tratam de poucos pontos, né, 3 numa reta e 2 na outra, eu podia fazer somente esse raciocínio aqui dentro desse retângulo aqui no final, encontrando 9 triângulos, mais aqui 3 quadriláteros, então aqui 9 triângulos, aqui 3 quadriláteros, e jogando na fórmula, 3 quadriláteros e 12 no total, né, que é a soma de 3 mais 9, ok? Então tá aí, né, essa questão aí mais detalhada possível. Espero que tu tenha aproveitado, espero que tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima.